considerando um desenvolvimento da humanidade, não só intelectual, mas o desenvolvimento de inteligência emocional, inteligência social. Claro. Porque as coisas... Não adianta só desenvolver o lado técnico, se não desenvolver o lado humano-humanístico. Porque senão a ciência vira como uma ferramenta de opressão. Como qualquer outra, assim. Então a gente tem que tomar cuidado para que a ciência seja realmente libertadora e descolonializadora e não mais uma ferramenta de opressão. Então, assim, fazendo essa ressalva, e aí considerando biologia quântica, fotomedicina, fotobiomodulação, que é a área que eu estudo mais, né? O que, do ponto de vista, começando da fotobiomodulação, que é basicamente o que eu estudei no doutorado, o que a minha empresa Bright faz, que é utilizar luz para tratamentos. Em tese, o nosso corpo... Em tese não, né? De fato, o nosso corpo produz milhares de substâncias terapêuticas. Então, nosso corpo é uma fábrica de remédios. Sendo que nós humanos, nós não sabíamos como induzir esses remédios. E aí, a fotobiomodulação é uma forma de induzir o corpo a produzir esses remédios endógenos. Tanto analgésicos, anti-inflamatórios, fatores de crescimento, neuromoduladores, imunomoduladores. Então, a partir do momento que nós conseguimos controlar as células, induzir as células de uma forma extremamente precisa, nós conseguiríamos fazer com que o próprio corpo fosse a maior fábrica de remédios. E isso com nenhum ou quase nenhum efeito colateral. E é uma coisa que a gente já começou a fazer com os fotossêuticos da Bright. E que, sim, a Bright é uma empresa, mas isso é uma indústria, uma onda que está surgindo. Então... Da mesma forma que a gente faz isso com luz, em tese também é possível fazer com campos magnéticos, também é possível fazer com outras formas de energia. Então pode surgir aí uma indústria gigantesca que eu chamo de física medicinal. Do mesmo jeito que a farmacologia, digamos assim, a química medicinal, e marcou o século XX, o século XXI pode ser o século da física medicinal, ou seja, formas de energia que induzem o corpo a produzir seus próprios remédios. Então é como se a gente tivesse, sei lá, quando a gente manda um treino, faz um treino, por exemplo, e ele libera endorfinas, beleza, a gente liberou ali esses medicamentos naturais, mas e se existisse uma tecnologia que pudesse induzir cada efeito? célula a produzir esse efeito? E aí a gente começa a concatenar uma série de coisas, que a gente entra na biologia quântica, porque você precisa ter o conhecimento do nível molecular, atômico, para chegar a esse nível de conhecimento detalhado do que fazer para induzir o corpo a produzir um determinado remédio ou outro, ou inibir a produção de uma substância. Mas, putz, isso se torna extremamente complexo. Aí começa a ver, por exemplo, essa questão de inteligência artificial, porque muitos desses problemas são grandes demais para que um intelecto humano sozinho consiga. Mas se você tem uma máquina extremamente inteligente, você conseguiria convergir isso. Então a gente está chegando aí nos próximos 10 anos, quem sabe, num momento de grande convergência, né, da biologia quântica, da computação quântica com inteligência artificial. Então, voltando ao começo da minha fala, isso pode ser tanto libertador, de fazer com que seres humanos cheguem a um novo nível de humanidade, uma nova forma de vida, mas pode ser uma mega ferramenta de opressão, no qual pouquíssimas pessoas controlam muito, né? E pode chegar ao ponto de que pouquíssimas pessoas consigam se modificar geneticamente e se tornar uma outra espécie, né? E fazer com que toda a humanidade atual possa ser uma subespécie. Então, essas coisas parecem tema de ficção científica, e certamente o meu professor de biologia lá da escola ia me mandar ficar calado e sentar num canto. Mas, claramente, essas coisas, não no nível tão extremo, mas no nível mais básico, estão ali, estão quase chegando, sabe? Estão ali nessa linha de convergência. Mas certamente eu queria destacar isso, a física medicinal, a capacidade de você utilizar energias, né, seja luz, campos magnéticos, campos elétricos, ondas de choque,
para ter efeitos medicinais. Então, claramente isso aí é algo que já está acontecendo, que a gente já está fazendo e que poderia ser feito muito mais e chegar aí a um nível tão grande quanto uma indústria tão grande quanto a indústria farmacêutica, né? Você já viu aquelas coisas de neuromodulação? Uhum. Aquilo é meio que o uso da física Perfeito. com eletricidade para poder modular alguma coisa no cérebro. Exato. A gente não sabe exatamente o que tá modulando, mas sabe que funciona, né, cara? Exatamente. Cara, você pegou um ótimo exemplo. Porque esse daí é algo que já vem sendo estudado há décadas. E assim, acaba sendo uma coisa que foi desenvolvida meio que... você usa tal campo elétrico em tal parte do cérebro e acaba tendo um efeito com tal campo magnético de uma bobina de tal formato, pode ter um efeito antidepressivo, mas foi muito tentativa e erro. E então, quando a gente estuda mais a fundo a biofísica e a biologia quântica desses fenômenos, a gente pode começar a fazer desenvolvimentos que não são puramente tentativa e erro, mas sim que são coisas bem pensadas, direcionadas, assim. Cara, a gente entende o mecanismo, vamos criar agora uma máquina para isso. Perfeito. E te digo mais, assim, as máquinas já têm tecnologia para isso, já estão criadas. É mais saber qual o padrão de emissão correto e adequado para cada coisa. E mais, cada cérebro é um cérebro. Então, é tudo isso que eu tô te falando precisa ser personalizado. Então, individualizado, minimamente customizados por grupos, assim. E então... a gente está, digamos assim, num momento que se fala muito de medicina de precisão, né? E a gente está aí numa convergência para chegar a um ponto de medicina, não só medicina de precisão, mas medicina de precisão personalizada. Então, assim, vai chegar um ponto que vai ter, e do ponto de vista de física medicinal, é muito mais fácil criar essas personalizações do que do ponto de vista farmacológico, né? Faz sentido mesmo. Uhum. Então, assim... E não é que a indústria farmacêutica... Você mapear, né, o que aquele ser humano específico tem ali, né? Exato. Não, se você quiser que eu vá mais a fundo nessa minha visão... Isso aqui que eu vou falar em primeira mão. Acho que eu nunca tinha falado publicamente. Mas eu acho que a gente... Que seria, digamos assim, o que eu chamaria de uma medicina dataísta, no sentido de dados. Então... chegar a entender tão precisamente um ser humano que consiga entendê-lo do ponto de vista de quais dados compõem aqueles seres humanos. Então, assim, no última análise, célula a célula, o que é que você faz com cada célula, cada tecido biológico daquele corpo para induzir alterações que você queira, assim. Então, daria para crescer músculo e diminuir gordura de forma induzida. Daria para modular a liberação de analgésicos endógenos, diminuir a liberação de substâncias inflamatórias. O corpo não iria tentar regular isso depois? Tipo, sempre tenta. Não ia ter um efeito colateral? O nosso corpo sempre tem agonistas e antagonistas. Então, sempre que você produz demais, digamos assim, um agonista, naturalmente o corpo vai produzir um antagonista. Por isso, por exemplo, em fotobiomodulação existe uma... controlar esses antagonistas, então. Em fotobiomodulação existe o conceito de dose ótima. Então, assim, não adianta jogar mais luz. Você coloca uma quantidade de luz, tem um efeito analgésico. Vou jogar o dobro da intensidade de luz, vou ter o dobro do efeito analgésico. Não funciona assim justamente porque o corpo vai começar a produzir... Chega uma hora que começa a ter mais colateral sem aumentar. Exatamente. O que a gente chama de curva dose-resposta. Então, foi justamente esse tipo de curva que eu achei no meu doutorado. Que legal, velho. Que massa. Do tipo, olha, até essa quantidade de luz aqui é bom. Se você colocar mais, fica igual. Se você colocar mais ainda, você começa a ter efeito inibitório, onde você queria ter um efeito estimulatório. Então, que massa. Existe uma dose ótima, precisa, e a parte mais divertida é que essa dose ótima, precisa depende do ser humano. Depende de cada ser humano.